Oi, pessoal, vou resolver com vocês a lista da parte de relação binária e função. No primeiro exercício diz quais desses diagramas apresentam uma função de A para B, para justificar a resposta. Então, o que a gente tem que lembrar da função? Que o diagrama vai representar uma função quando do nosso domínio, ou seja, ali do A, que é de onde está saindo as flechinhas, não sobrar ninguém e também não pode sair duas flechinhas do mesmo lugar. Então, olha só. Aqui nós temos o 1 com uma flechinha, o 2 com uma flechinha e o 3 com uma flechinha. Eles estão indo todos aqui no 5, mas isso aqui não tem problema, isso aqui é aquela função constante que a gente viu. Então, esta letra A, ela é uma função, porque tem uma flechinha saindo de cada número do domínio e todos aqui estão saindo flechinha. Aqui na letra B, então, o número 1 está saindo uma flecha, o número 2 está saindo uma flecha, o 3 está saindo uma flecha e o 4 está saindo uma flecha. Só que o que acontece? O número 5 aqui não está saindo nenhuma flecha. Então, como neste 5 aqui não está saindo flecha, essa daqui não é função. Não é função. Por que não é função? Porque tá sobrando elemento no domínio, né? Então, aqui a gente coloca sobra elemento no domínio. Então, vamos ver aqui na C. Do 4 está saindo duas flechinhas, dos 16 também, duas flechinhas, e do 25 também, duas flechinhas. Como está saindo, apesar de todos estarem saindo flecha, cada um está saindo duas. Então, este aqui também não é função. Não é função. Porque um elemento de A, então do domínio, tem duas imagens. E lembrem que isso aqui, então, não pode ocorrer. E na letra D, nós temos uma flechinha saindo do 2, uma saindo do 3, uma saindo do 4 e uma saindo do 5. Então, sim, essa daqui é função, porque cada lugarzinho aqui, cada elemento do A, sai uma única flecha. Aqui, para a relação R, definida a seguir, determine seus elementos, domínio, seu conjunto e imagem. Então, aqui está a nossa relação. X ao cubo menos y igual a 1. Eu até acho que seria bom a gente reescrever isso aqui deixando o y de um lado. Então, aqui no caso, a gente poderia fazer essa relação escrita da seguinte maneira. X ao cubo menos 1 igual a y. Joguei y para um lado e o x para o outro. E daí nós temos que lembrar que o x pertence ao A e o y pertence ao B. E daí nós vamos fazer aquela nossa tabelinha. Então, a gente vai fazer aqui x. Até aqui pode ser o A, né, em vez do x. Então, aqui A. Aqui y igual a x ao cubo menos 1. Que dê as continhas que a gente vai fazer. E aqui seria o elemento que ele deveria ter lá no B. Então, aqui, B. E daí a gente vai ver. O nosso primeiro elemento do A é o menos 1. Então, a gente vai colocar aqui menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Fica menos 1 ao cubo menos 1. O que eu tenho que lembrar?
Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, deixar anotadinho aqui num canto. Menos 1 ao cubo é igual a menos 1, tá? Porque sinais, né, fica menos com menos mais com menos menos, e 1 vezes 1 vezes 1, 1. Menos 1 fica menos 2. Então, aqui a minha resposta teria que ser menos 2. Depois a gente vai ver ali se tem ou se não tem. Nosso segundo elemento é menos 2. Então, y é igual a menos 2 ao cubo, menos 1. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 menos 1, menos 9. Então, fica aqui menos 9. O próximo elemento é o menos 3. Y é igual a menos 3 ao cubo, menos 1. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes menos 3, menos 27. Menos 1, menos 28. Então, deveria ter o menos 28 aqui no B. Aqui o 0. 0 ao cubo menos 1. 0 ao cubo, 0. Menos 1, menos 1. E, por fim, nós temos o 2. Ajeitar aqui só. 2 ao cubo, 8. 8 menos 1, 7. Então, agora a gente vai ver aqui. Vamos deixar destacadinho o que tem. Então, nós temos o menos 1 aqui no A e tem que ter o menos 2 aqui no B. Se a gente olhar aqui no B, ó, não tem menos 2. Então, este conjuntinho aqui, esses elementos não fazem parte. Então, o menos 1 aqui eu vou riscar, não faz parte. O menos 2 tem que ser menos 9. Temos o menos 9 aqui no B, então, o meu menos 2 vai fazer parte do meu domínio. Então, a gente vai colocar aqui, ó, domínio, ou D, igual... Aqui, só ajeitar a caneta. Aí. Menos 2. A imagem vai ser menos 9, que já temos ali. Então, ok, este está na nossa relação. Menos 3 precisa do menos 28. Não tem menos 28 aqui no B, então ele não entra. O 0 precisa do menos 1. Show de bola. Então, vai entrar o 0 lá no domínio e o menos 1 aqui na imagem. Então, este daqui não entrou e este entrou. E o 2 precisa do 7. Bom, temos o 7 aqui e temos o 2 aqui. Então, entra o 2 aqui no domínio e o 7 aqui na imagem. Ah, mas o que acontece com este 5 aqui, ó, que não tinha ninguém para ajeitar com ele? Ah, não importa, ele só não está em lugar nenhum, certo? Então, aqui estão o nosso domínio e a nossa imagem, né? Que era isso que pedi. Neste exercício aqui, um barril foi completamente cheio com 240 litros de óleo por um pequeno orifício. Então, ó, ele tem 240 litros no total. Por um pequeno orifício na parte inferior, está vazando 0,5 litro de óleo por dia. Nessas condições, responda as perguntas. Quantos litros de óleo sairão do barril em 10 dias? Se é 0,5 por dia, a quantidade aqui vai ser 0,5 vezes 10. Como eu estou multiplicando por 10, a minha vírgula vai andar para a direita, então vai ficar 5 litros. Quantos litros de óleo restarão no barril após 10 dias? Se lá no início tinha 240 e em 10 dias ele vai perder 5 litros, a gente faz 240 menos 5, que vai fechar 235 litros de óleo. Quantos litros de óleo sairão em N dias? É aquele raciocínio que eu sempre falo para vocês fazerem, né?
Em 10 dias, vocês multiplicaram 0,5 por 10. Se eu pedisse em 100 dias, vocês multiplicariam por 100. Se é n dias, então fica 0,5 aqui. 0,5 N. Isso daqui é o quanto vai sair de óleo, que é o que a gente fez lá na letra A. Agora aqui é o quanto vai restar, que é o que a gente fez na letra B. Então aqui o que vai ser? 240 menos o que está saindo. E aqui a gente tem que cuidar, porque se a gente colocar o 0,5 na frente, ali 0,5n menos 240, a gente vai acabar tendo resultados negativos, o que não faz sentido no problema, tá? Então, aqui, chamando o volume de óleo que resta no barril de Q e o número de dias de N, qual a expressão? A expressão é essa aqui que a gente fez, ó. Ela inicia assim. Só que a gente agora vai fazer o quê? Colocar um Q na frente. Então, aqui é a quantidade, Q, né, de quantidade que resta no barril é o que tinha lá no início, o que tinha no início não muda, né? Tinha 240, menos o quanto ele está perdendo por dia. Depois de quantos dias? Letra F, né? Depois de quantos dias? Bom, dias a gente sabe que é o N. Então, essa daqui que é a nossa pergunta. Então, qual que é o N? Quantos dias o volume de óleo no barril corresponderá à quarta parte? O que isso quer dizer? Que o Q, a quantidade de óleo no barril, vai ser a quarta parte do valor inicial. Quem que é o valor inicial? O valor inicial, ele é 240. Isso aqui quer dizer que eu vou fazer 240 dividido por 4, que vai dar 60. Então, ele quer saber quantos dias, né? Quem que é o meu N quando o Q é 60. Para fazer isso, basta eu pegar aqui a minha fórmula, 240 menos 0,5N, e vou fazer 60 igual a 240 menos 0,5N. Para facilitar minha vida, eu vou deixar o 0,5 aqui positivo. 240 menos 60. Então, aqui eu vou ficar com 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 180 dividido por 0,5. E daí, a gente veio aqui no cantinho relembrar como é que faz. 180 dividido por 0,5, a gente vai fazer, primeira coisa, igualar as casas decimais, né? Aqui vai ficar só o 5, e eu vou fazer 18 dividido por 5 vai dar 3, 15, sobra 3, vou baixar o 0, 30 dá 6, vou baixar o 0 de novo, 360. Então, para ficar com a quarta parte, vão demorar 360 dias. Sendo f uma função com domínio nos números naturais, dada por fx igual a 2x menos 1 elevado na x. Calcule os valores, né, indicados a seguir. Então, o que a gente tem que lembrar? Que aqui, o que é a nossa f de 0? Ela vai ser 2 vezes. Lembrem que o que está dentro do parênteses vai onde tem x, que é aqui e aqui em cima. Então, vai ser 2 vezes 0 mais menos 1 elevado na 0. E daí aqui nós vamos fazer 2 vezes 0, né? Aqui, f de 0 igual 2 vezes 0, 0. 1 elevado na 0, menos 1 elevado na 0, né? Ou qualquer coisa elevado na 0,
é sempre 1. Então, a nossa f de 0 vai ser 1. Então, aqui está a nossa primeira resposta. Na segunda, f de 1 igual, então vai ficar 2 vezes 1 mais menos 1 elevado na 1. E daí nós vamos fazer aqui, 2 vezes 1, 2, menos 1 na 1, qualquer coisa elevado na 1 é sempre ela mesma. Aqui, então a nossa f de 1 é 2 menos 1, 1. Pronto. A f de 2 vai ser 2 vezes, o nosso x agora ele é 2, mais menos 1 elevado na 2. E daí nós vamos ficar aqui, f de 2 igual 2 vezes 2, 4, menos 1 na 2 é menos 1 vezes menos 1, ou seja, 1. E daí nós vamos ficar aqui, f de 2 é igual a 5. E aqui na última, olha só, nós temos aqui que x é igual a menos 2. Só que este menos 2, ele pertence aos números inteiros, tá? E como ele é negativo, ele não pertence aos números naturais. E qual que é o meu domínio? Os números naturais. Então, esta f de menos 2 aqui não existe para esse domínio. Que nesse caso aqui, né? Então, a gente pode dizer aqui ou que o menos 2 não pertence aos naturais, logo, f de menos 2, tá? Vamos só reescrever aqui na ordem mais bonitinha. Aqui. Deixa eu só tirar aqui esta aqui, aqui. Então, aqui nós temos que menos 2 não pertence aos naturais, logo, não existe a f de menos 2. Então, sempre que vocês estiverem fazendo esses exercícios, cuidem o domínio, tá? Ou vai chamar DA, ou vai ser domínio, cuidem quais que são. Se ali falasse que a função está no domínio dos números reais, ou no domínio dos números inteiros, ou nos racionais, a gente poderia usar o menos 2. E agora, oh meu Deus, tem duas frações, o que eu faço? Eu não sei, vou deixar em branco. Não, não vamos deixar em branco. Vamos lá. Sabendo que a função f é definida por isso aqui. Então, a gente tem essa nossa função. A gente quer determinar o valor desta coisa aqui, f de 1 menos f de menos 1 sobre 2. O que eu vou começar fazendo? Descobrir quem que é a minha f de 1. O que é a f de 1? Eu vou fazer 2 vezes o x aqui é 1, mais 1 sobre 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 sobre 3. 2 mais 1, 3 sobre 3, 1. Então, aqui a gente já sabe que a f de 1 é igual a 1. Até vou pegar aqui e vou deixar de uma cor diferente, para depois a gente fazer ele. Depois a gente tem que resolver isso aqui. Então, vamos primeiro fazer aqui na função. Bom, para resolver aquele que eu circulei de azul, a gente precisava da f de 1 e agora a gente precisa da f de menos 1. Posso dizer que, como ali a f de 1 é 1, a de menos 1 é menos 1? Não, tá? Eu não posso afirmar isso para tudo que acontece, tá? Então, a gente precisa fazer a continha, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 1
mais 1 sobre 3. 2 vezes, até aqui, ó, para a gente não se confundir, né? Parênteses. 2 vezes menos 1 fica menos 2, mais 1. Ó, botei sobre 2 ali, mas é sobre 3. Oba, coberta. Aqui. Sobre 3. Menos 2 mais 1 sobre 3. Aqui fica menos 1 terço. Então, aqui eu tenho que a f de menos 1 é igual a menos 1 terço. Agora, eu vou pegar esses valores aqui que eu achei e vou substituir lá em f1 menos f de menos 1 sobre 2. F1 é 1, menos a f de menos 1, 1 terço, menos 1 terço. Tudo isso aqui sobre 2. E daí eu vou fazer 1 mais 1 terço sobre 2. E agora eu vou primeiro resolver esta parte de cima aqui, tá? Vou resolver primeiro aquela parte ali que eu destaquei. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver isso aqui? Aqui, quando não tem nada, é 1, vou somar essas frações. Como são denominadores diferentes, vou fazer aqui. O MMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 aqui debaixo, 3 vezes 1, 3. Mais 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. E embaixo eu ainda não mexi, então fica isso aqui sobre 2. Aqui, vou fazer 3 mais 1, fica 4 sobre 3 sobre 2. E daí aquela velha história. Quando eu tenho uma fração, quando eu tô aqui na fração e tem uma fração ou no numerador, ou no denominador, ou nos dois, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E lembrem que inverso é trocar eles de lugar, não é trocar o sinal, é trocar eles de lugar. Então, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Aqui daria para a gente simplificar esse 4 com esse 2, mas como eu sei que vocês não vão fazer isso, porque eu conheço vocês, não esqueçam que aqui na multiplicação não precisa fazer MMC, é só fazer 4 vezes 1, 4, 3 vezes 2, 6, e daí neste caso aqui dá para simplificar, né? Dividir por 2 em cima e embaixo, que vai ficar 2 terços. Então, não esqueçam, pelo amor de Deus, de fazer a simplificação. Sejam as funções f e g, r, setinha R. O que isso aqui significa? Dos reais, que aqui o nosso domínio são os reais e que a nossa imagem também é real. Funções cujas leis são dadas por essa daqui. Fx igual a x ao quadrado mais 8 e g de x é 4x mais 7. Se f de a é igual a 8 e g de b é igual a 15, determinar GDA mais FDB. Então, vejam que aqui ele está nos dando uma coisa pedindo outra. O que a gente vai fazer? Primeira coisa a lembrar, independente do que estiver aqui entre esses dois parênteses, número ou letra, a gente tem que trocar aonde? Aqui no meu x. Então, quem que é a minha FDA? É o x ao quadrado, ou seja, a elevado na 2 mais 8 igual a 8. Aqui, como eu quero saber o a, vou isolar ele. A ao quadrado é igual a 8 menos 8. 8 menos 8 é 0. Que número elevado ao quadrado dá 0? Bom, o próprio zero. Então, a gente já sabe aqui que o a é 0. O que a gente precisa calcular depois? A GDA. Já podemos fazer isso, ó. G do A é o quê? É a mesma coisa que G de 0, que vai ficar 4 vezes o 0 mais 7
Então, a G de 0 é 0, né? Aqui, opa, oh meu Deus. Então, aqui, 4 vezes 0, 0, mais 7. Então, a gente já sabe que a G do 0 vai dar 7. Então, tá. Agora, vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui. GB. Então, de novo, como aqui a gente está falando da G, o que está dentro do parênteses aqui, que é o nosso X, então, ele vai vir aqui no lugar do X. Então, a gente vai ter... O que é a GDB? 4 vezes X. Só que quem que é o X? B mais 7 igual a 15. Então, fica 4B igual a 15 menos 7. 4B é igual a 8. Então, nosso B vai ser 8 dividido por 4, 2. Bom, o que eu queria lá? Fazer mais FB, né? Então, eu vou pegar e vou calcular. O que é a minha FB? Ela vai ser f de 2, ou seja, vai ser 2 ao quadrado mais 8, 2 ao quadrado, 4 mais 8, 8 mais 4, 12. Então, aqui, vou deixar aqui em preto o finalzinho, que é, qual que é o meu finalzinho aqui? G de A mais F de B. Ou seja, G de A é 7, F de B é 12, 7 mais 12 dá 19. Letra E. Então, pessoal, foi essa a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.